E aí, vai ter impeachment ou não vai? Caramba, a situação do Corinthians aí dentro e fora de campo aí é realmente ficando cada vez mais complexa. A torcida, a fiel torcida aí lotou Parque São Jorge com protestos, com gritos de não vai ter golpe. Tem vários vídeos aí rodando, inclusive, recomendo que vejam aí, que a torcida fez o papel dela aí de protestar aí contra algo que, vamos falar a verdade, um verdadeiro absurdo que está acontecendo aí dentro da instituição Corinthians aí, uma verdadeira zona, né? E vou até falar, já começar com uma aspas forte aí. Quem agradece a toda essa situação são os rivais, tá? Que estão olhando essa situação aí, vendo um Corinthians com um elenco forte, né? Um elenco em recuperação, que terminou a temporada passada aí em alta, né? E porventura, né, estaria começando essa temporada em alta aí, já passando por uma crise interna que a própria diretoria puxou para si. Poderia ser postergada, né, até porque tem toda uma questão judicial ainda que nem foi resolvida ainda. Os conselheiros aí, eu diria olhando mais para o próprio umbigo, olhando mais para o próprio ego e já querendo aí antecipar o impeachment aí do Augusto Melo, que é uma situação aí que só traz polêmica, só traz desgaste, né? E uma crise aí que poderia ser evitada. Quem realmente olha para a situação com alegria, o único que eu vejo aí são os rivais aí. Mas, pois bem, qual que foi o resultado aí? A votação estava acontecendo, inclusive com maioria a favor do impeachment, né? 126 votos aí a favor do impeachment, né? Com muitos atrasos, inclusive muita confusão. Os vídeos, se do lado de fora a gente viu um protesto organizado e bem feito da torcida corintiana, e dentro do Parque São Jorge ali a votação uma verdadeira zona, né? Uma verdadeira confusão, só gritaria, sem organização alguma. Ainda assim, os votos finalmente, inclusive chegaram ao ponto de fazerem uma votação para ver se teria votação, de tão desorganizado que estava sendo esse processo. No momento que já estava tendo a votação, chega lá o Augusto Melo com a liminar judicial pedindo ali para que fosse interrompido ali a votação. Então, mesmo que estava tendo mais votos a favor ali do impeachment, com a liminar, o presidente ali do conselho do Corinthians teve que derrubar ali a reunião, né? Mas, enfim, a história ainda não acabou, tá? A torcida corintiana comemorou aí que o presidente não foi impeachmentado aí nesse começo de ano, né? Tudo aí, resumindo o que aconteceu ontem foi isso, mas agora eu passo a palavra aí para o Levi e começar aí comentando aí a visão dele como corintiano, como torcedor, né, de toda essa situação maluca que está acontecendo aí no Parque São Jorge. Cara, realmente eu não consigo entender como criado essa situação de impeachment do Augusto Melo, né? Porque a sensação que fica é que sempre quando o Corinthians está em algum momento bom ou em algum momento promissor dentro de campo, tem algo que atrapalha esse time de conseguir lograr as coisas que almeja. O Corinthians terminou a temporada passada muito bem, começou essa temporada bem e mesmo assim convive com esses problemas internamente. Eu realmente, cara, acho incrível como isso pode acontecer no Corinthians, né? E como isso sempre aconteceu, né? Sempre acontece, sempre aconteceu, porque parece que o Corinthians não consegue ter um minuto de paz completa. Paz dentro de campo, é paz fora de campo, é paz completa. Parece que isso não existe. Tá sempre tendo que apagar chama em algum lado. Então, obviamente, esse impeachment é uma viagem, não tem como ser a favor disso, e a torcida tem que protestar mesmo contra isso, mas, assim, com certeza tem participação de antigas pessoas que trabalharam no Corinthians, podemos dizer assim, né, antigas pessoas que sentaram em cadeiras importantes do Corinthians, hein? Mas, cara, é triste, porque não tem motivo para uma situação dessa estar acontecendo, sabe, não tem o porquê a torcida ter que intervir numa situação dessa, tipo, pra mim é algo que não tem pé e não tem cabeça. É óbvio que não vai pra frente, porque no final de tudo, cara, é a torcida que move o clube. Então, quando a torcida quer fazer acontecer, a torcida faz acontecer, a torcida cobra jogador, a torcida vai ao aeroporto, se a torcida dizer que não vai ter impeachment, não vai ter impeachment e pronto, acabou. Assim, se fizesse algum impeachment, a torcida ia invadir, ia fazer um auê, ia fazer da vida daquelas pessoas que fizeram isso com o Corinthians um verdadeiro, né, lugar difícil de viver, né? É isso, verdadeiro cara. Submundo, né? O verdadeiro submundo. Então, é isso que eu penso, né?
No final de tudo é a torcida que move, e volto a dizer, não teve impeachment, mas, todavia, entretanto, essa situação não acabou. Para mim isso daí ainda vai ter capítulos e capítulos pela frente, mas para mim há dedos e envolvimentos ali de passados do Corinthians nessa questão, né? E, cara, é triste, porque leva a crer também que um clube de futebol não é só um clube que a gente ama, e sim um certo negócio, né? Eles enxergam um clube como um negócio, pro bem e pro mal, né? Pois é. E esse já entra um debate até mais profundo aí, né? Enquanto a gente vê outros clubes aí se desenvolvendo politicamente falando, em sua administração, né, interna também, clubes virando SAF, outros clubes que ganham um CEO, né, um gestor principal ali que vai comandar o clube, outros clubes que desenvolvem a sua política interna para se tornarem cada vez mais democráticos, com inclusive torcedores escolhendo, né, os presidentes, votando para decidir ali quem deve comandar o clube, decidindo, sendo mais participativos das decisões internas. A gente vê outros clubes que parece que estão parados no tempo realmente há décadas, né? Eu não descarto, inclusive, o São Paulo dessa situação. A política do São Paulo eu acho uma verdadeira vergonha, tá? Né? Já trazendo a minha sardinha para cá também, né? Como o Júlio Casares aí, que praticamente rasgou o estatuto há um ano atrás para se perpetuar no poder, né? Ele se deu um segundo mandato, mesmo com ele prometendo que não ia ter, né? Por mais que eu até goste da gestão Júlio Casares aí, né? Por mais que ela esteja muito longe de ser a ideal, né? Ou perfeito, eu até gosto. Mas, assim, o São Paulo é atrasado também depende de um conselho aí que parece estar muito mais preocupado com o clube, não o clube futebol, o clube piscina, o clube pizza, como teve, né, inclusive ontem, eles teve um momento que pausaram a votação para comer uma pizza. Ali a gente vê algumas prioridades também dos ditos conselheiros do clube, né? Conselheiros vitalícios, né? Cara, vitalício, aonde a gente, em que outra tipo de instituição dita democrática, né? Em qualquer outro lugar da sociedade a gente vê conselho vitalício, né? O cara pode fazer o que bem entender ali da vida que nada acontece, ele vai ficar ali sugando o clube, né? Então, isso é complicado, é um assunto muito delicado, né, muito cara? complexo, assim. Mas o Corinthians realmente é um caso, assim, maluco, né? Não pode ter um momento de paz que eles começam a fazer essas coisas acontecer aí, de repente, né? Então, Marcão, eu quero que você fale também a sua visão de toda essa situação aí do Corinthians aí, qual que é a sua visão aí sobre, neste momento, não impeachmentado Augusto Melo, mas que pode vir a ser, já que essa história ainda não acabou. Cara, ontem foi um dia que machucou bastante o torcedor do Corinthians, porque o torcedor ficou esperando 4, 6 horas para ver como que ia ser, se ia ter uma resolução, né? Independente de ser para um lado, para o outro, o torcedor esperava ter uma resolução ontem, porque isso aí já vem acontecendo desde o final do ano passado. Uma coisa que me parece cada vez mais clara é que sempre a oposição vai querer atrasar o poder, vai querer atrasar a situação do clube. Mas, pouco tempo atrás a gente não via isso tão assustosamente, porque o pessoal do conselho aí, os conselheiros vitalícios, os conselheiros estatutários, eles parece que fecharam os olhos para muita coisa que a Renovação e Transparência fez pelo clube. O Augusto Melo está sendo julgado agora por uma coisa que não é 100% comprovado, né? Ainda está tendo investigação, tudo mais, é uma situação muito complexa, e avançou muito rápido essa investigação para cima dele, mas a gente não viu acontecer com outras lideranças de outros partidos dentro do clube, e o que me deixa indignado, porque cara, se você quer ter uma política limpa dentro de um clube como o Corinthians, você tem que ter a participação da torcida. O clube é do povo. E do povo é o clube. Quando o Corinthians foi criado, ali no Bom Retiro, foi o que foi falado. E parece que os caras não levam isso a sério. É o lema do Corinthians. E hoje o Corinthians não é o time do povo. Há muito tempo o Corinthians não é o time do povo. Coloca a torcida lota o estádio, a torcida compra a camisa, compra copo, compra tudo do clube, paga o pay-per-view, faz o time andar, um time que deve bilhões, não quebrou por causa da torcida, porque se fosse qualquer outro clube com essa dívida, se não tivesse a torcida que o Corinthians tem, teria quebrado, porque o Corinthians pegou épocas muito difíceis, onde tinha 40 mil pessoas na arena, todo jogo, 40 mil. Você pega na época que o Corinthians foi rebaixado,
recorde de público na Série B. O Corinthians ressurgiu das cinzas. Deixa muita mágoa no torcedor corintiano, porque no momento que o Corinthians começa a ter um crescimento dentro da própria instituição, a gente vê os maiores patrocínios da história do clube, grandes jogadores, o próprio Memphis que chegou aí, cara, um nome midiático, um jogador que está no auge da sua carreira, 30 anos, chegar para vestir essa camisa do Corinthians. O Corinthians enfrenta uma das temporadas mais difíceis da sua história, onde o rebaixamento era quase 100%, e consegue ter uma reviravolta. Agora está chegando próximo das 10 vitórias consecutivas, e a gente vê, parece que alguns não conseguem ver a felicidade do clube, não conseguem ver o bem do Corinthians como primeiro lugar, quer ver o bem do seu partido político dentro do clube bem. Parece que você não pensa no clube como primeiro ponto, você quer ver você quer ver você como topo, você quer ser o protagonista do time, e isso não é a realidade. Ontem eu ouvi um comentário muito inteligente, eu tava assistindo a live da Identidade Corintiana, abraço pros amigos aí, que, cara, eles falaram uma coisa, muita gente dentro do clube espera esses momentos que o Corinthians está ou muito bem ou muito mal para dar um ataque. E é realmente isso. Ou o Corinthians vai estar, desculpa a palavra, o Corinthians vai estar na merda, e o cara vai lá e vai querer pisar na cabeça do clube, ou o Corinthians vai estar bem e vai tentar achar alguma coisa para destruir a situação do Corinthians. E é isso que eu vejo. Eu vou, diferente de vocês aí, eu vou nomear os bois. Ontem, o senhor Romeu Tuma, ele me solta que a sessão ia ser encerrada, porque não ia ter policiamento até depois do horário, o policiamento era até 11h30, pelo que falou, e assim, não ia ter mais votação porque não ia ter segurança. E aí o Henrique Manfio, da Identidade Corintiana, vai trocar uma ideia com o policial, o chefe da polícia, e ele pergunta, vocês ficariam até às 11h30 ou até o final da votação? E o policial, o chefe da tropa da Polícia Militar, fala o seguinte: nós ficaríamos até o horário que se encerrasse a votação. E aí a gente pega uma incongruência do cara que está tentando tirar a presidência do Augusto Melo, o cara que está presidindo. Claro, eu não tenho conhecimento do Romeu Tuma, eu só tô falando dentro do que aconteceu ontem, isso é fato. É um fato. Outra coisa, faltou papel impresso para votação, vamos lá imprimir papel. Voltaram. Faltou, 12 papéis, vamos imprimir mais os 12. O horário tá passando, vamos ter que fazer uma votação para ver se vai ter votação. Agora terminou a votação para ver se vai ter votação, a gente vai ter uma nova votação. O horário não vai dar, vai ter que remarcar para outro dia. Ontem foi uma derrota para Augusto Melo. Queira ou não, ele perdeu. Se ontem acontece que a parte dele vota a favor para acabar a votação, para acabar qualquer chance de processo de impeachment continuar, ele tinha ganhado. Mas aí ele perdeu a votação por causa de poucos votos, mas a gente tem que lembrar que muitos não votaram, alguns não compareceram. Vamos ter uma nova votação aí e, cara, eu só quero que isso termine logo, porque eu acho que não vai afetar o time, porque o time tá bem fechado, mas vai afetar o nome do Corinthians, vai afetar a imagem do Corinthians, isso é uma grande vergonha para a instituição, porque você tem tanto chupar-sangue dentro do clube, que eles estão pensando mais no próprio bolso, no próprio status, do que no mais importante de tudo, que era para ser a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Espero que muitos aí não enfrentem isso no próprio clube, que é você ver conselheiros, presidente e torcida não conseguindo entrar na mesma sintonia. Eu acho que destruiria boa parte da temporada do Corinthians aí, que na teoria começa bem formulada, e eu acho que não faz sentido nenhum você tirar um presidente agora, até porque outros já fizeram a mesma coisa, se não pior, e não foram sequer investigados aí. Tem que ter um motivo jurídico para tal, né? E o motivo é o caso Vai de Bet aí, que até hoje não foi resolvido aí se realmente teve laranja ou não, ainda é uma história muito nebulosa, né? E por isso que é algo que tem que ser primeiro resolvido na justiça, né? A investigação ser concluída, todos os detalhes serem revelados, e lógico, sendo comprovado esse tipo de situação, que seria uma verdadeira corrupção dentro do clube, os culpados têm que ser punidos, isso é fato, né? Ninguém nega isso aqui. Agora, não, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E fazer essa movimentação que os conselheiros estão fazendo contra o presidente do clube, ainda mais no momento bom que o clube está vivendo dentro do campo, eu não vejo, sério, razão lógica para isso, a não ser tudo isso que os meus amigos Marcão e Levi comentaram. Ainda trazendo ainda um questionamento, né? Se fosse o pior presidente da história do clube, senhor Duílio, atualmente presidindo o Corinthians, dentro da mesma circunstância e da mesma situação, ele teria esse pedido de impeachment movido contra ele? Em nenhum momento a gente passou a mão na cabeça do Augusto Melo, e a maioria da torcida do Corinthians não faz isso, né? Porque
Porque se você tem 2 neurônios, você vai saber que você não deve confiar em político. Claro, mas a gente está comentando o que a gente está vendo. Na gestão do Duílio, a gente viu coisas muito piores e ninguém levantou o dedo, né? Que entra num novo grupo político depois de um outro que ficou não sei quantos anos na liderança do clube. A gente quer o justo pelo justo e a gente não quer que um cara, só porque ele é de outro partido diferente, ele seja julgado diferente, com leis diferentes. Então a gente não está defendendo Augusto Melo às cegas, a gente sabe que ele tem erros, cometeu erros, só que a gente quer um julgamento justo para todos os políticos do Corinthians e não só para um ou para outro.